Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos começando mais um Papo de Quinta com a nossa convidada, a professora Franciele Cristina, professora de espanhol. E aqui nós vamos debater um pouco sobre os casos que ocorreram semana passada e no retrasado. Primeiro, principalmente, o caso do motoboy Matheus, que sofreu racismo contra um outro advogado com o nome também Matheus. E eu vou fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou perguntar, Marcelo, o que você acha da questão racial que ocorreu ali? Olá, tudo bem? Tayami, tudo bem? Heron, muito Geral. obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês nesse papo e acho bem pertinente o tema que vocês escolheram. Ao decorrer da semana, quando eu vi o vídeo falando sobre o Matheus, né, foi algo que me impactou bastante. E o momento específico, como você perguntou, da questão racial, me deixou muito indignada. Quando, ao decorrer do vídeo, teve aquele apontamento, né, apontando para a pele e falando que a pessoa era melhor pela questão da cor, aquilo me deixou muito triste e de certa forma também angustiada ao presenciar algo do tipo, porque a gente não espera realmente que isso possa acontecer e você está vendo e muita gente ali ao redor sem fazer nada, né? Até mesmo quando você está presenciando e filmando, como foi o caso daqueles vizinhos que não se intrometeram, que não fizeram nada, né? Quando a gente presencia uma cena assim, né? Se para todos os que viram aquilo causou indignação, imagine se você está perto e você olha e não faz nada. Então, aquilo me deixou muito mal, né? Pela sensação que o Matheus provavelmente estava sentindo, porque eu, como mulher negra, já senti por diversas vezes o racismo, mas também pela questão social, da gente não se compadecer diante do outro, quando o outro está sofrendo, quando o outro está vivendo algo tão forte assim, e não haver algo que esteja ali para defendê-lo, para ampará-lo. Então, isso me fez sofrer bastante quando eu vi. Meu século XXI, uma atitude racista dessa, não se pode mais aguentar, né? É, Daí, ainda tem a questão financeira dele, que ele começou a debochar que ele era advogado, tinha um negócio do banco, ele era rico. Aí aí uma coisa que o Matheus Motoboy, que fez que eu me identificar um pouquinho em casa, que ele diz, você é rico porque você trabalhou, porque você pode dar. Aí o Matheus, o agressor, ele disse, eu já nasci rico. Mas mostra que desde criança ele nunca teve um acompanhamento dos pais que daí hoje resultou, né, nesse impasse que aconteceu. Professor, o que você acha que pode ter iniciado essa situação, além da índole da pessoa? a exclusão social, né? A exclusão social está no cerne da sociedade brasileira e não tem como você indissociar o racismo da exclusão social e da pobreza, porque faz parte da história deste país, né? A meritocracia do povo que é branco e a exclusão do povo que é negro, né? Ainda que mais da metade da população brasileira seja parda e preta, a gente sabe que a exclusão com esse povo é muito grande. Mas, além disso, as condições de vida do trabalhador atualmente, do trabalhador brasileiro, trabalhador que vem da pobreza ascendendo socialmente, desde que começamos a trabalhar dentro da nossa sociedade
as noções de igualdade, porque tem muita gente que vem trabalhando, né? Diversas organizações têm trabalhado e ao decorrer dos anos também muitas políticas públicas foram criadas para que a gente conseguisse ascender esse povo, que é o meu povo, que é o povo de todos nós brasileiros, mas ainda assim a gente tem muito que trabalhar, tem muito que ser feito para que essas oportunidades cheguem, né? E quando a gente encontra o Matheus Motoboy dentro da sua função, realizando um trabalho digno e vivendo uma situação como essa, de que alguém lhe aponte o dedo e diga que é melhor, que é superior, seja por um estudo, como é o caso de ter estudado direito, seja pelo dinheiro, pelo trabalho, pela mansão onde vive. Então, a gente encontra, historicamente, uma má formação, né, da nossa sociedade, onde a gente observa o outro com um olhar de superioridade. E isso é o que se complica nessa história, né? Da onde que vem isso? Historicamente é que foi surgindo e que foi se formando, e nesse momento a gente tem resquícios do que aconteceu no passado, né? Desde a época da escravidão até o momento, não sei, por exemplo, quando nós temos dentro da história ideias dos engenhos e dos coronéis, sempre essa ideia de estar com o superior e fazendo-se passar por cima do outro, isso não foi extinguido ainda da nossa sociedade. Então, a gente consegue encontrar esse tipo de fala no discurso de muitas pessoas, infelizmente, no nosso país. A questão histórica, desde a época dos portugueses lá para cá, por mais por tudo que aconteceu, eu, por exemplo, que sou branco, eu não tenho culpa do que os portugueses e o que aconteceu no passado, mas é minha responsabilidade mudar meus hábitos para que o futuro não seja como antes. E uma última pergunta aqui, antes da segunda parte, a postura que o Matheus teve ali, o que será que teria acontecido se ele tivesse tido outra estrutura, se ele fosse violento, por exemplo? Tem uma hipótese do que poderia ter acontecido? Um crime, né, bárbaro, infelizmente, poderia ter acontecido, e muitas vezes acontece, né? Muitas pessoas estão sujeitas à violência, à prática da violência. Quando a gente responde com a violência, aquilo que nós estamos sentindo, é porque nós não temos, talvez, uma orientação. E, afortunadamente, o Matheus teve essa sensibilidade de não reagir com a violência e de buscar a justiça, né? Depois daquele incidente, ele foi até a delegacia, deu queixa e seguiu adiante aquela situação. Então, acho que isso demonstra o que nós precisamos fazer. Nós temos que denunciar quando algo nos acontece, quando nós somos expostos a uma situação de violência. Ô Elon, eu quero fazer uma pergunta para a Tayami, posso? Ô Tayami, como é que tu enxerga esse fato? Né? Queria que tu falasse um pouquinho, né? Qual que é o teu olhar em relação a isso que aconteceu? Meu olhar, né, professor, é algo mais assim, tipo, eu no caso, eu sou como é que eu posso dizer? Eu sou branca e se acontecesse isso comigo, eu tenho muitos parentes meus que são da raça negra e eu acho que, tipo, se acontecesse com um dos meus parentes, eu ficaria muito chateada, ou eu no caso. Então eu acho que isso de penalidade de ser melhor um que o outro não existe. Eu achei que foi uma atitude muito incorreta. Eu acho que não existe isso de um ser melhor que o outro. Todos nascemos iguais, independente das nossas cores, relacionado à vida financeira,
isso não muda ninguém. O que interessa mesmo é a sua alma. Por isso que eu falo, a cor, a sua vida financeira, aonde você mora, os locais que você vai, não vai te mudar. Claro que você ter um emprego bom é muito bom para você, mas agora você jogar na cara de quem tem uma renda mais baixa, está fazendo um trabalho honesto, não está fazendo um trabalho desonesto, está suando pelo seu objetivo, eu acho que isso foi total incorreto. É isso que eu tenho a dizer, professor. Foi muito incorreta a situação. Muito legal, tua análise, muito bacana mesmo. Deixa eu perguntar uma outra coisa, e agora eu vou perguntar para todos, né? Vocês já presenciaram esse tipo de cena no dia a dia de vocês? Né? Porque essa cena me remete a algo muito, infelizmente, triste isso, mas algo que é muito comum no dia a dia, né? Tipo, de a gente ver em determinados espaços as pessoas querendo serem melhores do que as outras, né? Tipo, seja às vezes no trabalho, na questão da função, seja às vezes na escola, do coleguinha de dizer eu tenho, você não tem, né? E entre outras ações que a gente vê no nosso dia a dia. A gente sabe que dentro da nossa sociedade existe hierarquia, né? Que a gente tem que respeitar, às vezes, o patrão, né? Que tem que respeitar determinadas funções, né? E isso é uma coisa. Agora, eu dizer com quem você pensa que está falando, no sentido de dizer que eu sou melhor do que você, né? Porque, como a Tayami traz, a questão da profissão não me torna melhor do que o outro, né? Porque todas as funções são importantes de uma sociedade para que a sociedade gire, né? E a gente vê em alguns países da Europa que o salário de um político é igual, né? Tipo, o cara ele ganha igual uma pessoa comum do dia a dia, né? Então assim, a diferença não é muito gigante. Então tem ali o político ele ganha a diferença de salário de uma pessoa comum né, convencional do dia a dia de 4 mil reais, às vezes 2 mil reais. E isso faz que ele não se ache, né, tipo melhor do que o outro. Porque ele tem um salário próximo da população normal, isso também é uma coisa que pega no nosso país, né? Porque o que que acontece? A gente vê uma desigualdade social nesse quesito também, né? Na questão salarial. A gente vê um cara ganhando 30 mil, 50 mil, 100 mil, enquanto um outro ganha tipo um salário mínimo, né? Então, isso dentro das funções públicas, né? A gente fala. Isso eu estou falando aqui dentro da função pública. Claro que a gente sabe que o empresário, né? Tipo, no sistema capitalista ganha 100 mil, ganha 1 milhão, ganha 2 milhões. Mas aqui eu estou falando dentro da esfera pública. Então, será que também não é uma coisa para a gente rever e pensar, né, na questão dessa diferença salarial, né? Então, assim, e não só isso, mas também para pensar na questão das relações do dia a dia, porque a gente vive numa sociedade que é extremamente competitiva em tudo, né? A gente infelizmente compete desde pequeno, né? Seja nas atividades esportivas, seja o que fazer, né? Talvez seja essa a pergunta, né? O que que a gente pode fazer para que amenizar essa questão da competição? Eu não sei se eu divaguei, mas se é isso mesmo, pode comentar aí, pô. É uma conversa. Eu acho que, tipo assim, quando é de uma forma esportiva, que aquilo é, tipo, que nem nós, quando nós somos crianças, nós brincamos de muitas coisas. E às vezes nós aprendemos pelo lado errado, como às vezes nós também aprendemos pelo lado bom. E você brincar, saber tirar um pouco daquilo, dessa competição, tirar um ganho bom, não um ganho bem material, esse tipo de coisa, mas tipo, tirar, como é que eu posso dizer? Você tirar a sua felicidade, porque você brincar também é um tipo bom de se competir, mas da forma que foi relatado nesse caso, foi uma forma bem desnecessária. Eu acho que, tipo assim, pra gente amenizar essa situação, tinha que, né, sim, teve muito views naquilo e teve muita gente que apoiou e teve pessoas que já desapoiaram, assim,
mas eu acho que, tipo, pra amenizar a situação, teria que ser um caso mais, tipo assim, como é que eu posso dizer? Eles tinham que ir mais pra frente, levar pra frente. As pessoas que sofrerem por isso têm que ir pelos seus direitos. Eu sou uma pessoa que eu não deixo um direito meu deixar de ser feito. Eu sempre corro atrás do meu direito, porque quando você deixa um direito seu e você não faz isso, você tá deixando que os outros achem que você é menor por não correr atrás daquilo, e ele vai continuar fazendo aquilo com outras pessoas. Então, quando você corre atrás do seu direito e a pessoa é corrigida, a pessoa ela vê, ei, eu tô fazendo errado. E ela percebe que ela não deve fazer aquilo de volta. Então, uma penalidade seria uma forma de a pessoa repensar e falar, cara, essa atitude minha foi desnecessária. Essa é a minha resposta, professor. Muito bacana o que a Tayami comentou. Queria ouvir o Heron também. Qual a sua opinião, Heron? Desculpa, mas eu não posso assinar agora, que a bateria está acabando. Eu estou tentando resolver isso aqui, tá bom? Tá bom, então. Eu já volto. Tá. A questão da impunidade, né? Muitas pessoas sentem que, pelo que a Tayami estava comentando, me veio em mente isso, muitas pessoas sentem que, mesmo denunciando algo como isso, né? Por exemplo, eu estava em uma situação em que eu vi que algo aconteceu, mas se eu denunciar, nada vai acontecer. Então, a impunidade muitas vezes faz com que a gente se cale. E aí a gente não segue adiante, não fala, não demonstra o que está acontecendo. Muitas vezes a gente guarda, né? E como o Heron tinha perguntado para mim antes sobre o que poderia acontecer, imagina quando você guarda muito tempo algo que você está sofrendo, né? Como essa questão do racismo, o que é que pode acontecer psicologicamente com alguém? Que tipo de reação aquilo pode ter depois, socialmente, né? Então, esse é um problema que envolve a todos nós, porque de alguma forma essa bomba vai explodir em alguma hora perto de todo mundo, né? Não vai explodir só para uma pessoa, vai ter outras pessoas ao redor que vão se machucar. E acontece, a gente vê, e neste ano tem sido muito forte isso, talvez porque pela questão do isolamento social estamos acompanhando com mais afinco as notícias, né? A gente está mais ligado nesse mundo da tecnologia do que nunca, porque é a forma que a gente tem de se comunicar também. Chegam notícias que a gente fica, nossa, né? E a questão é, o que é que eu estou deixando passar, o que é que eu estou achando que é já naturalizando, né? Achando que é normal, e aquilo que eu falo, não, eu vou lutar de fato por isso, não é normal, e eu tenho que, como a Tayami comentou, lutar pelo meu direito, demonstrar que eu não vou ficar de cabeça baixa, não. Muito legal a resposta, né, das duas. Eu queria que vocês comentassem algum fato. Vocês já presenciaram alguma situação dessa no cotidiano, no dia a dia de vocês? Porque há muito tempo atrás aconteceu isso comigo, né? E foi uma situação muito complicada, porque a pessoa ela tinha uma função maior dentro da empresa. E eu tinha cometido um erro, sabe? Mas, tipo, um erro porque eu estava chegando naquele espaço, eu ainda não conhecia bem os equipamentos, os aparelhos, e daí a pessoa me chamou a atenção na frente de todas as crianças, sabe? Nesse lugar que eu trabalhava. E eu fiquei muito incomodado, sabe? Mas foi num tom assim de humilhação, né? E daí eu disse para ela, eu cheguei no ouvido dela e falei assim, ó, você não deve agir assim porque ninguém é melhor do que ninguém, não é porque você é né, a vice-diretora que você pode agir dessa maneira comigo, né? Tem que haver um respeito, né? Da mesma maneira que eu te respeito, você deve me respeitar, né? Mas criou todo um climão, criou toda uma situação, sabe? Porque ela era minha superior, né? Então eu fiquei muito mal naquela situação. Depois ela saiu do espaço onde eu trabalhava na época, né? E a vida seguiu. Mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, nunca mais. Né? Porque ela veio me cobrar num tom assim, falando alto na frente de todo mundo, sabe? E me deixou muito mal. E daí, quando eu falei para ela que ela, né, não é porque ela estava numa função maior que a minha,
não dava o direito de ela berrar comigo, falar alto ou me humilhar na frente de todo mundo. Ela ficou toda sem jeito, ela perdeu o chão, né? Então, na hora, eu me coloquei, mas nem todas as pessoas se colocam. E muitas vezes as pessoas vão para casa e se sentem mal com isso, né? Na questão do adolescente, pode acabar com a autoestima dele, ele pode se sentir menor, ele não perguntar mais na sala, né? Se for numa questão de um professor, que às vezes também pode agir dessa maneira, infelizmente não deveria, mas às vezes acontece também, né? Então, tipo, você já passou por uma situação como essa, né? Então, eu queria que vocês me trouxessem. Né, e às vezes também tem uma coisa que eu esqueci de falar: nós também agimos dessa maneira. Né? Porque nós não, infelizmente, como a gente vive numa sociedade competitiva, às vezes eu também posso ter tido essa postura em relação a outra pessoa e nunca me percebi nisso. Né? Porque nós também não somos santos. E se a gente vive numa sociedade que é racista, capitalista, né, e que tem um monte de coisas que a gente vê que às vezes não é legal, em algumas circunstâncias, às vezes a gente também age dessa maneira, né, principalmente na questão do machismo, né, o homem, por quanto tempo, né, houve a mulher não era considerada, as crianças não eram consideradas, e hoje, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com toda a luta, as coisas são diferentes, né? Mas ainda assim, o preconceito, ele vem, né, passando de geração para geração, e a gente precisa romper com isso, né? A gente precisa quebrar, e está aí estabelecido. Então, vocês já vivenciaram alguma coisa dessa, né? E como resolver, como lidaram? Comigo foi, né? Eu, graças a Deus, pude falar, mas às vezes a pessoa não, né? Deve ser. Eu nunca passei por uma situação como essa, então acho que não posso opinar muito, mas toda vez que as poucas vezes que eu presenciei situações assim, eu pensava, e se fosse eu? E se por algum acaso eu não tivesse a cor que tenho hoje, se eu estivesse em outra situação, como teria sido? Minha avó é negra, meu avô era negro, e por causa disso eles tiveram dificuldade em crescer na vida, formar uma família, e a sociedade não... Eles moram lá em São Paulo, a sociedade não tinha tanto trabalho, e eles tinham passado por dificuldade. E uma coisa que eu acho que pode ajudar a acabar com o racismo, as pessoas conscientizarem e terem um pouco mais de empatia, compaixão nelas. E se pensar, e se eu estivesse no lugar do outro? Mas que eu não seja ele, eu tenho as características, e se eu estivesse naquele lado, o que eu poderia fazer ou teria sentido? E é nisso que eu penso, professor. Muito bacana, Heron, muito bacana. Tu, Tayane? Eu já passei por isso, professor, já presenciei, eu já passei e pode ser que não seja com a gente, mas só de a gente estar presenciando aquilo, a gente já se sente muito mal por estar na ocasião. E que nem o professor falou, chamar atenção não é um erro, afinal é um ato muito bom você chamar atenção para que aquela pessoa repense num erro e também fazer certo. Só que agora você ter autoridade com aquela pessoa, achar que você é maior, já é uma forma não muito abstrata. Eu acho que, na minha opinião, tipo, é meio de forma ocorrida. A minha opinião que aconteceu, o que eu tive foi, a minha atitude foi a atitude de eu pegar, sair de perto, esperar a pessoa acalmar, pra depois ele falar com a pessoa, primeiro a gente tem que falar que a atitude foi errada. Se a pessoa erguer o tom de novo, aí a gente já vai para uma ocasião mais pesada. A gente procura nossos direitos. E querendo ou não, quando machuca a gente. Machuca porque é algo que é a gente. Aconteceu isso com a gente. Não tem como a gente tirar. E querendo ou não, fica pro resto da vida. Então, é algo que machuca mesmo. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu vivi 2 situações que eu recordo agora, nesse sentido, e foi bem decisivo, assim, para mim, na carreira, porque foram momentos em que eu tive que caminhar para outro rumo,
tive que ir para outros lugares porque não deu certo. A primeira das situações, eu tive uma oportunidade de trabalhar como intérprete de língua espanhola na Argentina. Então, eu fiz uma viagem para lá em uma grande empresa e eu estava muito contente porque eu ia viajar toda a América Latina sendo intérprete. E eu estava acompanhando um professor. Na época, eu devia ter mais ou menos uns 23 anos. E o que aquele professor disse, porque ele não falava a língua espanhola e eu sim, ele me humilhou e depois falou que o tempo que eu tinha de vida era o tempo que ele tinha de carreira. E aquilo foi muito forte para mim, porque por eu ser jovem e ele ser muito mais velho e estar numa função em que ele era quem se apresentava e eu era apenas a pessoa que dublava ele, né, digamos assim, era intérprete, então ele podia me substituir por qualquer outra intérprete, eu era uma pessoa indispensável. E de fato foi o que aconteceu. Quando nós voltamos para o Brasil, eu fui até a instituição, contei o que tinha acontecido, mas como ele era superior, eu fui demitida e ele continuou, né? E o meu sonho de viajar pela América Latina foi por água abaixo por causa daquela noção de superioridade e do machismo gigante que tinha naquela pessoa, né? A outra ocasião foi quando eu tinha 21 anos, foi antes. Eu tinha ido a uma escola para trabalhar com o ensino médio, mas o ensino médio era técnico, então a maior parte dos educandos, eles tinham mais ou menos a minha idade. E aí a diretora da escola olhou para minha cara e disse: "Você não pode dar aula aqui de jeito nenhum". E eu perguntei por quê? E ela falou: "Porque você tem a idade dos alunos e você não vai conseguir". Então ela me desmereceu daquela forma, dizendo que eu era menos porque eu tinha uma idade menor, né? Então, no caso, não foi pela minha cor, foi pela minha idade, o que aconteceu as duas vezes, né? Não foi pelo fato, talvez a primeira vez, a segunda vez foi pelo fato de eu ser mulher também, mas com aquela diretora eu fiquei assim, pasma, né? Então, ela não acreditou em mim, não acreditou no meu trabalho, achou que não ia dar certo, que eu ia ter a mesma linguagem de todos os estudantes e que eu não ia saber exercer. E eu acabei perdendo aquela oportunidade também. Então, às vezes, é um rumo da vida que a gente acaba mudando, né, de uma pessoa por uma palavra que a gente fala para ela, né? Infelizmente, pode acontecer. É verdade. E isso também mostra também o nosso papel quanto educador, né? Na questão da nossa responsabilidade quanto educador, daquilo que a gente fala que às vezes pode marcar, né, a vida de um educando. E infelizmente às vezes acontece, né, em determinados espaços, né, em determinadas situações. Mas isso é uma coisa que a gente também, enquanto educador, tem que estar sempre se revisitando, né? Eu vejo até na questão da postura, porque a gente, como tu disse, a gente aprende com o aluno também, né? Então, o ato de ensinar, né, na escola, a gente ensina, mas a gente está toda hora aprendendo com vocês, né? Eu aprendo cada formação, cada atividade. O nosso último TVQ que a gente conversou, teve uma resolução de problemas, que o que vocês fariam se vocês ficassem uma semana num lugar sem comida, sem roupa, foi bem legal, né? E daí eu fiquei pensando depois sobre as falas dos alunos, que cada um trouxe cada coisa, né? Tipo, até a questão do sonho e daquilo que a gente pode e que a gente deve trabalhar, e daquilo que a gente deve trabalhar conosco, assim, né? Com cada, com cada sujeito, no sentido assim, de sonho, de sobrevivência, da relação com o outro, né, de como eu posso ser um sujeito melhor. E na fala da galera foi muito legal, teve cada coisa assim que mexeu comigo, né, das soluções e saídas que eles trouxeram. Aquilo ali foi uma aula, né? Então, a gente discutiu, debateu, mas eu também aprendi com vocês de possibilidades de sobrevivência, né, da relação, o olhar de um adolescente, o olhar de uma criança. E por muito tempo na história, o adolescente, né, era considerado um adulto miniatura, como diz a música lá do Caio, né? E, tipo, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente que as coisas começaram a mudar. Depois da Constituição de 1988, que começaram a lutar pelos direitos dos adolescentes. O adolescente hoje pode falar em casa. Antigamente o pai só olhava o adolescente, fugia, né? Não podia nem dar a opinião dele.
Claro que a gente tem que cuidar também para não desrespeitar, né? Numa conversa de família, porque direitos é uma coisa. A gente tem que saber os nossos direitos, mas também dos nossos deveres, né? E dos momentos. Mas hoje, né, o adolescente, ele não é o futuro, ele é o presente, né? O aluno não é o futuro, é o presente, ele é o hoje, ele é o agora, né? Antigamente não, ele era sempre o futuro. Não. Então, assim, a gente está aprendendo sempre com vocês, né? Então, eu acho que é bem bacana essa situação que a Fran trouxe, né? Porque nos faz refletir, né? E pensar também na nossa postura quanto adulto, né? De não diminuir, de ouvir as crianças, né? De ouvir os adolescentes, de dar valor para a fala deles, né? De possibilitar que eles sejam protagonistas nos espaços, né? Então é por aí. Heron, vamos para a última pergunta? Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se é a última ou tinha mais perguntas aí. Como é que tá? A questão é que eu já falei todas elas, a questão racial, a financeira, a índole do Matheus, não o motoboy, o outro, atitudes do motoboy e início da situação. Então, praticamente foi tudo já. Mas eu queria comentar uma coisa a mais, na verdade, sobre essa questão. Não sei se a gente se deu conta muito também, mas às vezes a gente fica. É bem complexo isso, gente. Mas muitas vezes a gente só olha para um lado, né? Para o lado do Matheus, que sofreu o racismo. E aquela pessoa que está ali no papel de violador, ela também tem uma história, né? Ela também tem um porquê de estar ali, né? Ao mesmo tempo que o Matheus sofreu o racismo, o outro Matheus sofreu, por exemplo, gordofobia. Diversas pessoas olhavam para ele e não chamavam nem pelo nome, era o gordo de camisa azul, né? Para você ter uma noção do como aquilo é forte, né? Você tá com raiva, às vezes você explode de uma forma que você acaba violando direitos. Sem perceber, você acaba sendo uma pessoa que está fazendo mal a outra, né? E então, até que ponto, quando a gente defende algo, nós estamos defendendo sem que nós estejamos também fazendo com que a pessoa se ofenda. Isso é muito forte, né? Porque eu comecei a ler um pouco sobre o outro Matheus e o pai dele foi até a delegacia e disse que ele sofre de esquizofrenia. E é uma doença complexa, né? Os psiquiatras que tratam esse Matheus disseram que de fato ele sofre dessa doença, né? Então a gente tem aí uma pessoa que não está em total sanidade mental. Claro, vem um monte de teorias da conspiração dizendo que porque naquele momento ele estava normal, não estava acontecendo nada, e não sei o quê, mas existe todo um movimento de vida daquela pessoa, né? Veja, se a gente começa a analisar, é uma análise meio por cima, assim, mas ele estava comprando comida pronta. E dizem, né, pelo que o depoimento do Matheus Motoboy falou, que ele sempre pedia comida. Sempre, sempre, sempre pedia comida pronta. E os motoboys que costumam ir lá não gostavam dele, né? Não queriam entregar comida porque ele era sempre muito mal educado com as pessoas. Que ele até conseguiu brigas dentro do próprio condomínio onde morava. Então veja que essa pessoa já tem problemas. Não é uma pessoa que ela tá de bem com a vida, uma pessoa tranquila, né? Não é uma pessoa que para ir cozinhar a própria comida, que para ir lavar os seus vegetais e fazer uma sopinha, um caldinho, que para você, sabe? Você vê que a pessoa pode ser que ela nem tenha qualidade de vida. Então, todo aquele dinheiro, toda aquela, né, exposição do que ele tem, será que não é uma casca aquilo para se proteger, né? Para proteger o quão pequeno ele pode estar se sentindo, né? A gente não sabe, né? É algo muito psicológico, mas, claro, não vou vitimizar uma pessoa que violou o direito da outra porque ele está agindo contra
a lei e ele precisa pagar por aquilo que ele fez, né? Não sou eu quem vou julgar, com certeza, é a justiça do país quem vai julgar, mas também existe o outro lado. E é importante a gente observar esses dois lados, né? Para a gente abraçar de fato a causa humana, como todo mundo diz, né? Que vai abraçar a causa humana. Então a gente tem que ver os dois lados sempre, de quando a gente tem uma questão como essa, para a gente não ser injusto, né? E para a gente também seguir o que é ser marista, que a boa mãe nos diz para abraçar a todos, né? A gente não ia deixar de abraçar a todos se a gente seguisse pelo ensinamento que a gente tem, que é o ensinamento da boa mãe. Então, acho muito importante isso, a gente perceber o outro também, para a gente não ser injusto, porque afinal de contas, quem sabe a fala daquela pessoa não esteja afetada pelo sofrimento que ela tem, né? E pelo sofrimento que eu tenho, eu acabo violando o direito do outro, e aí eu me torno um violador. Isso é muito intenso, forte, triste, e a gente precisa cuidar dos dois lados, eu acho, não só de um. Isso. Pessoalmente, eu também tive essa visão do jogo. A coisa do certo e errado é uma linha bem tênue. E você vê o lado do motoboy e o do Matheus. Eu vi em alguns lugares que diziam que ele estava bêbado, que estava diferente. Eu pensei, mas se você está bêbado, você não fala coisas inusitadas. Você fala o que você tem na cabeça, que você não diria se tivesse sóbrio. E a coisa da esquizofrenia dele realmente é uma doença. Mas depois, se for olhar o lado dele, pela moral que ele não tem, e os motoboys irem, ele ser rude com eles, por tudo que ele tem, a moralidade dele, o lugar em que ele se coloca, torna difícil você apontar, julgar e ver se ele está certo ou errado. Mas na posição que ele está, é difícil você olhar para ele e pelo menos tentar sentir pena dele. Então, o jogo, nessa situação, se torna algo bem complicado de fazer. E assim, ele acaba sendo o vilão da história, mas que, às vezes, não queira. Eu achei as duas colocações muito boas. E é verdade, a gente não sabe o que passa dentro de casa de um, o que passa no psicológico de cada um. Então, às vezes, é como a gente fala, né? A justiça vai fazer o dever dela. Só que também é o papel nosso que nós estamos fazendo um bate-papo. E também a gente falar alguma coisa ou outra. Então a pessoa às vezes não estava estourada naquele momento. Mas quando ela começou a escutar, começou a absorver aquilo, ela já tinha coisas guardadas do passado. Como eu disse, tem coisas que acontecem no passado que a gente guarda. E quando vem o surto, a gente acaba soltando às vezes para pessoas que não era necessário. Essa situação que a Fran trouxe, né, e que é bem importante a gente sempre olhar os dois lados da moeda, né, muito, muito importante mesmo, porque sempre quando alguém ele oprime, ele pode ter sido oprimido, né, na maioria das vezes ele foi oprimido, e isso a gente vê o menino que às vezes acaba assaltando, né? O menino que entra no tráfico. Tem por detrás da vida dele muitas coisas que aconteceram, né? Que levam ele a agir daquela maneira. Isso me fez lembrar o sequestro do 174, não sei se vocês lembram, ou se vocês ouviram falar, que foi um ônibus, tem um cara que ele sequestrou, e daí no final o sequestrador acabou matando uma moça, né? A menina, uma das que ele pegou no pescoço, assim, ele sequestrou o ônibus todo, ele acabou matando a moça. E isso deu maior auê, né? E daí ele matou a moça e a polícia depois colocou ele no camburão e matou ele, né? Colocou ele no camburão e matou ele, tipo, fez justiça, né? A polícia fez justiça porque ele tinha matado a moça. E daí depois algum jornalista ele fez um documentário, né? E daí ele trouxe a história desse cara. E a história desse rapaz, ele viveu na rua, cresceu na rua, né? Perdeu muito cedo os pais. E ele foi um dos meninos que foi violado quando teve o assassinato da Candelária na frente da igreja, que mataram. Ele foi um dos que eles quase mataram. Mataram várias crianças e ele foi um dos que quase mataram. Então ele vivia na rua, tinha toda uma história, né?
por detrás. E aquilo ali transformou ele naquele sujeito que fez ele dar aquele tiro naquela moça, naquele momento, naquele contexto. Então, às vezes, é a falha do Estado, falha da família, falha de um monte de gente que transforma aquele sujeito naquele ser, né? Então, a responsabilidade é papel nosso também de lutar por políticas públicas, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, para que esse menino tenha acesso à educação, para que ele não se transforme nesse sujeito, né? E que a gente discuta assuntos como esse que a gente está discutindo dentro da escola, que a gente discuta esse tipo de assunto nas nossas rodas de conversa, no nosso espaço, e que a gente multiplique isso para essa sociedade melhor. Porque essa é a maneira de a gente chegar nesses sujeitos, né? De ter, porque para que a gente possa, para que não chegue, para que esse adolescente ele não seja um opressor. Eu tinha um menino na minha escola que ele era tipo Nicolas, um menino negro, bonito, alto, sabe? Meninada babava por ele na escola assim. E ele fantástico, muito inteligente, esperto. E um dia ele trouxe na reunião que ele não, a gente estava discutindo sobre cotas e discutindo sobre racismo, e ele não era a favor das cotas, né? E daí ele trouxe a opinião dele, negro, alto, e ele não era a favor, ele disse que todo mundo tinha a mesma oportunidade. Daí eu falei para ele, e daí a primeira coisa que eu falei para ele, é, aonde tu nasceu, né? Porque ele nasceu numa comunidade da periferia. Hum. Talvez se tu tivesse a oportunidade de nascer num palácio, né? Qual que tu queria, nascer na favela ou nascer num palácio? Né? E aqui eu não estou falando da tua mãe, do teu pai, de viver com, né? Porque tu ama tua mãe, beleza. Mas se tu tivesse a oportunidade de nascer no palácio e nascer na favela, qual lugar que tu ia querer nascer? Daí ele falou, óbvio que no palácio, né? Porque ali eu teria um monte de coisa. Então, isso demonstra o quê? Que muitos adolescentes, muitas crianças nasceram nesses espaços e não tiveram a mesma oportunidade. Às vezes já nasceram sem pai, que o pai era um bandido, já nasceram sem mãe, porque a mãe, né, também teve uma Maria que sofreu muito, já foi violada por uma série de coisas. Então, e daí a gente foi conversando, e daí eu falei assim, na questão das cotas, né, os negros por muito tempo na história tiveram seus direitos violados, né, e não tiveram acesso à educação. Quando eles saíram da escravidão, foram para os guetos, foram para as favelas, né? E daí, por muito tempo, não tiveram acesso a essas coisas. Então, hoje, lutar pelas cotas é dar uma oportunidade para que os negros que não tiveram no passado essa oportunidade, eles possam ter hoje. Né? Porque, assim, se tu pegar a estatística do maior número de jovens presos e mortos, são negros. Por quê? Porque isso vem de um ciclo, né? Vem de um ciclo, que é um pouco isso que a Fran trouxe, né? Então assim, ó, porque tipo leva-se anos para quebrar um ciclo, né? Não leva tipo talvez 20, 30, 40 anos para quebrar um ciclo. Então por isso é uma responsabilidade da educação, né? De uma educação de qualidade, de políticas públicas, de a gente discutir, de a gente falar sobre essas coisas, né? Para mudar essas realidades, mudar essas histórias. Então, eu acho que é muito, muito importante mesmo. Sempre quando eu vejo alguém que é muito revoltado na escola, né, que tipo, que às vezes ele acaba violentando os colegas, tem algo por detrás. Pode ter certeza disso. E isso serve também para os coleguinhas de vocês, porque a gente às vezes é muito justiceiro, né? A gente quer, porque o fulano fez tal coisa, eu quero que seja dessa maneira e, né? Às vezes a gente é muito justiceiro e não é assim. Às vezes por detrás daquela história daquele menino tem tanta coisa, né? E eu tenho, e cada vez mais, eu digo ali no nosso espaço mesmo, na nossa escola, eu tenho descoberto cada coisa. Às vezes eu vejo um aluno que é meio, e daí eu vou trocar uma ideia com a família, com a mãe, e daí ela me diz uma coisa assim, meu Deus, eu não acredito. Aconteceu isso, sabe? Agora eu entendo porque o menino é daquele jeito, né? Porque ele age daquela maneira, ele quer amor, tá chamando, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer ser visto, ele quer ser percebido, ele, né? Então, por isso que a gente tem muita responsabilidade nas nossas falas e também de entender o outro, né? De entender o outro. Afinal, ninguém quer ser o vilão, né? Ninguém É, nunca quer ser o vilão da história. isso mesmo, É, Elon. Verdade. às Verdade. vezes,
Às vezes acontece como, não sei se vocês viram, mas às vezes acontece como se fosse no filme do Coringa de 2019, que depois de tudo um trajeto, ele se torna um vilão no final. Não porque ele quer, mas porque as coisas acontecem. Não, filmão, é isso mesmo. Filmão. E daí vai transformando, né? O cara apanha tanto, ele sofre tanto que a vida, e que às vezes ele já não tem condições, né? Que é aquilo que a Tayami trouxe, né? De raciocinar direito, e ele acaba metendo os pés pelas mãos, né? E às vezes, quando isso é na adolescência, é um pouco mais forte, porque às vezes o adolescente, ele, por não ter alguém para orientar, para dar um apoio, ele acaba, tipo, às vezes fazendo coisas que ele não deveria fazer, indo para espaço que ele não deveria ir, né? E daí depois ele bota a mão na cabeça e às vezes já é tarde, né? Foi um roubo e aquele roubo vai jogar ele na cadeia. Foi uma vez que ele experimentou a cocaína que vai viciar ele. Foi uma vez que, sabe, um erro que às vezes pode colocar tudo a perder, né? Então, por quê? Porque falta tipo um apoio do Estado, falta um apoio, né? Falta políticas públicas, falta tipo e uma sociedade que cuide mais, né? Às vezes a gente é tão egoísta, né? Eu vejo a gente se preocupa tanto com nós, com eu, que a gente esquece de olhar para as pessoas, nossos vizinhos, para as pessoas do lado da nossa casa, as pessoas que precisam de uma atenção, de uma conversa, de um diálogo, de uma troca, né? Então, assim, fica aí também com esse nosso bate-papo de quinta um desafio para a gente ser sujeitos melhores, né? Melhores em tudo aquilo que a gente faz, porque a gente vive uma correria, vive uma vida louca, mas a gente precisa do outro para continuar. E nessa caminhada de precisar do outro para continuar, né? A gente tem que parar às vezes e dizer assim, quem está precisando, né? Quem eu posso ajudar? Porque no ato de ajudar eu me ajudo também, né? Quando eu ajudo o outro, automaticamente eu estou me ajudando. Eu estou sendo um sujeito melhor. Isso é bem, bem importante. Sejamos heróis. Quando a gente pratica com paixão, ajuda o próximo, a gente, querendo ou não, a gente se sente melhor. O bate-papo de quinta é um bate-papo de primeira, hein? Isso mesmo. Médica de Na verdade, categoria. Médica de categoria. a ideia era essa, né? Porque o pessoal ia olhar papo de quinta, né? Ia pensar assim, é um papo fuleiro, né? Bobo. E não, né? É um papo cabeça mesmo. Papo de quinta. Não é de quinta categoria, mas de te vejo na quinta, né? Te vejo na quinta. Exatamente, muito legal, gente. Adorei a participação. Heron, pode fechar, tá? Eu Já acho que tá bem. talvez assim, ó, pedir para alguém falar alguma coisa, né? Uma última frase, né? Tipo um pensamento. Pode pedir assim, ó, deixe uma mensagem, né? Para falando a respeito para as pessoas que estão nos assistindo, porque daí eu vou editar essa parte que eu estou falando aqui, né? Então assim, ó, deixa uma mensagem é, de, de apoio, de estímulo, de motivação a ser um cara humilde, a respeitar o outro, a se colocar, ou, né, para lidar com situações diferentes, tu vê a maneira que tu quer elaborar a frase aí, tá? Tu entendeu, né? Eu dou uma frase de apoio. Tá entendendo? Sobre esse tema, ou de luta por essa causa, né? Aí cada um fala, e daí tu agradece e finaliza, né? Então agradece a professora Fran, agradece a Tayami, um abraço e até a próxima quinta. Beleza? Bora lá? 1, 2, 3, valendo! Bem, pessoal, aqui, nosso tempo já está acabando, está bem tarde. E esse foi o nosso papo de quinta com a nossa convidada a professora Fran. E nós estamos indo. Queria deixar uma frase de apoio para aqueles que se sentem mal, para aqueles que de alguma forma poderiam acabar sendo que nem o outro Matheus. Eu deixo uma força para vocês e sejamos heróis. Então, estamos ficando por aqui. Eu sou Heron e tchau. Fechou. Valeu. Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação para a gente conversar, né? Beleza. Parei aqui.
Pará.